Então, eu queria só reforçar o seguinte: probiótico, a Maria do Carmo fala bastante isso, probiótico não é um monte de bichinho que está ali brigando pela luz, ela tem um papel fundamental. E a gente, às vezes, pega algumas terapias que eu acho curiosas, né? Aquela sensação de que a natureza errou e que a gente veio aqui para consertar. Então, eu vou limpar o seu cólon, porque o seu cólon é muito interessante, né? O seu cólon está sujo, vamos tirar essas impurezas todas aqui, vamos passar álcool na mão, botar máscara. Na verdade, a microbiota é uma riqueza enorme que nós temos. Então, ele tem um papel não só em toda a diversidade que ela tem que ter, mas ela também tem um papel importantíssimo no nosso sistema imune. E mais do que isso, ela produz substâncias que nós não produzimos no nosso dia a dia, entre aquelas, pelo menos boa parte da serotonina, que é fundamental para a gente, ela é produzida pelas bactérias. Então, é fundamental que a gente pense naquilo como uma parte do nosso organismo, né? Porque parte da produção, ela realmente é fundamental para o nosso corpo. Então, aquilo tem que ser saudável. E veja que coisa interessante, por que surgiram tantos comentários sobre a microbiota? Porque a gente não valorizava muito e a gente tinha, em 2010, 3 amostras do microbioma. Você veja o quanto cresceu em termos de publicação, a gente foi para 123 mil amostras. Então, a gente começou a ter um conhecimento muito mais amplo e, com esse conhecimento mais amplo, a gente começou a ter a noção de que não é um probiótico para tudo, né? Você tem probióticos que vão agir mais nos sintomas globais, outros mais na dor abdominais, outros no hábito intestinal, na flatulência, na distensão e até mesmo no sistema emocional do paciente. Então, você tem vários probióticos hoje que se propõem a melhorar quadros de depressão, ansiedade, que às vezes estão ligados ao tubo digestivo. Então, essa é uma tendência atual. Eu não coloquei aqui, mas teve um guideline de 2023, agora, no passado, escolhendo as principais cepas. Então, quando você for escolher, tenta escolher, pelo menos dentro daqueles, aquelas cepas que vêm se mostrando mais interessantes. O lactobacillus, né, a cepa do lactobacilo, parece ser a mais interessante dela, mais efetiva do alívio dos sintomas, e o bifidobacterium, e o bacillus também. Então, você veja que são o que tem a melhor resposta. O Décio chamou a atenção disso daí, você tem que ficar atento nessas cepas e as combinações. Agora, nessa meta-análise de 2023, que participou o Alexander Ford, que é um cara muito bom para meta-análise, ele chamou a atenção que algumas combinações têm ganhado força, né? Então, se você fizer algumas combinações entre lactobacilo, bifidobacterium, bacilos, pode ser que você tenha uma proposta mais interessante. Mas não se preocupem se vocês ficarem um pouco mais perdidos com isso, porque não há, na verdade, um consenso. Se você pegar do American College, ele acha que não tem evidência suficiente para sugerir o uso de probióticos, enquanto que o guideline britânico diz que isso pode ser usado, mas que talvez possa ser usado para alguns pacientes que têm mais sintomas, né, e que ele não tem uma cepa para recomendar. Então, você vê, do ponto de vista de guideline, a gente ainda não tem um respaldo para o dia a dia, mas isso é uma questão de tempo. Eu acho que ou você pode considerar sempre, ou você pode considerar, principalmente para aqueles pacientes que têm distensão, ou que são resistentes, ou paciente que é mais favorável ao uso do probiótico. Então, no fim desse primeiro bloco, eu queria chamar a atenção que, depois de um período inicial para definir o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, por inclusão, validar a necessidade de poucos exames complementares, o Grupo de Roma vem trabalhando muito nos novos conhecimentos da fisiopatologia. Não só reforço a natureza orgânica, a gente tem que tirar essa coisa psicossomática, mas sim saber que isso é uma doença orgânica, né, e vai fazendo a gente entender que várias das orientações dietéticas adotadas, ou as orientações que a gente dá para o paciente, na verdade, elas atuam na permeabilidade intestinal, que eu acho que tem que ser o nosso foco hoje.